Olá, turma! Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é a adição. A adição, nós já vimos lá na aula que foi dada pelo Zoom. Nós vamos dar só seguimento a essa aula. Pode até não parecer, mas nós usamos a adição mesmo sem ter que fazer aquele cálculozinho que a gente chama de continha de mais. Como PROC nós utilizamos a adição? Por exemplo, quando na sua casa a sua mãe vai fazer um bolo. Ela vai colocar os ingredientes naquela vasilha. Ela vai adicionar. Ou então, quando você está juntando moedinhas no seu cofrinho. Você está colocando mais moedinhas lá dentro. Então, de alguma forma, você está trabalhando com a adição. Qual é o sinal de adição? É esse aqui em cima, ó, o mais. Então, o nosso cálculo, ele se chama adição. E o sinal desse cálculo é o mais. Algumas palavrinhas eu falei agora no início desse vídeo, que foi juntar, acrescentar. São palavras ligadas à adição. Temos um exemplo aqui, ó, do que seria o juntar. Em cada mão tem uma quantidade de bolinhas de gudes de cores diferentes. Na primeira mão tem 3 bolinhas de gudes. Na segunda mão tem 6 bolinhas de gudes. Eu quero saber o total dessas bolinhas, ou seja, eu quero juntar essa quantidade. E eu posso juntar essa quantidade fazendo o cálculo de mais, que é esse sinalzinho aqui, ó. Colocando, então, a adição, ok? Usei o sinal de mais e vou fazer uma conta de adição. 3 mais 6, quando eu for fazer a contagem, você pode contar aí na sua casa? Ok, você já deve ter um resultado, não é mesmo? Vamos ver se você acertou? Se você respondeu 9, muito bem. Então, 3 mais 6 é igual a 9. Eu fiz uma junção de quantidades. Eu fiz uma adição. Um outro exemplo é o termo acrescentar. Lucas tem 6 carrinhos na sua coleção. Ele agora comprou 2 carrinhos e quer acrescentar à sua coleção. Ele pode fazer essa adição usando o sinal de mais. 6 carrinhos mais 2 carrinhos. Você pode contar aí na sua casa. Você já tem um resultado? Vamos ver se você acertou? Se você disse 8, muito bem. 6 mais 2 é igual a 8. Preste atenção que agora nós estamos fazendo uma continha onde o 6 fica em cima do 2. E eu vou obter, então, 8. Nós vamos entender um pouquinho que a adição ela pode ser feita de várias maneiras. E eu vou mostrar para vocês algumas dessas maneiras. Eu posso resolver a adição utilizando as minhas mãos. Eu tenho uma quantidade de dedos nas mãos e eu vou fazer a junção desses dedos. Por exemplo, eu quero saber quanto é 2 mais 3. Você pode resolver comigo na sua casa à medida que eu for perguntando. E aí, veja se você acerta ou não. 2 mais 3. E aí, você conseguiu contar já? Se você respondeu 5, muito bem. Vamos para a próxima. 4 mais 3. Vamos lá? 7. 5 mais 1. Conseguiu resolver já? 6. E 4 mais 5. Você já sabe a resposta? Vamos conferir.
9. Se você acertou todas as nossas adições, parabéns! Continue treinando assim. Uma outra maneira é utilizando tanto as mãos quanto o pensamento. Eu quero saber quanto é 8 mais 3. Para isso, eu penso no número maior, que é o 8. Pensei no 8 e vou continuar a minha contagem colocando 3 na minha mão. E vou continuar então a contagem. 8 na cabeça, 9, 10, 11. Eu cheguei até o número 11. Portanto, 8 mais 3 é igual a 11. Uma outra maneira de resolver a adição é utilizando os desenhos, que podem ser tracinhos, bolinhas, o que você quiser. Quero saber quanto é 3 mais 4. Para isso, eu desenho 3 tracinhos de um lado, coloco o sinal de mais e desenho 4 tracinhos do outro. Depois, eu realizo a contagem desses tracinhos que eu desenhei. E eu vou obter 7 tracinhos. Portanto, 3 mais 4 é igual a 7. Uma outra maneira é pela reta numérica. A minha reta numérica nada mais é do que uma linha com vários números. Nesse caso, a minha linha vai de 0 a 10. E eu quero saber quanto é 6 mais 2. Para isso, eu começo a minha contagem a partir do 6. E depois eu vou andar 2 casas, ó. Do 6 até o 7 é uma casa. 2 casas do 7 até o 8. Então, eu saio do 6 e chego até o 8. 6 mais 2 é igual a 8. Vamos exercitar? Olha só, quero ver vocês fazendo aí em casa, pensando comigo à medida que nós estamos dando essa aula com muita atenção. Vamos só relembrar o que nós já vimos até aqui. Nós podemos fazer a adição utilizando desenhos, tracinhos, bolinhas. Podemos fazer a adição também com a contagem das mãos, dos dedos das mãos, não é mesmo? Podemos também fazer a adição utilizando o pensamento e as mãos. E agora, nós vamos exercitar com a reta numérica. Eu quero saber quanto é 13 mais 5. Primeiro, eu vou encontrar lá na minha reta numérica o número 13, ó. Achei o número 13. É a partir dele que eu vou fazendo, então, o caminho com as casinhas. Vamos lá? 13 e tenho que andar 5 casas. Então, 13 é o meu número que eu vou dar partida na minha contagem e vou contar 5 casas. Contem comigo as 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Em que número eu cheguei? Vocês já podem identificar aí na reta? Já identificaram? Se você falou 18, muito bem. Então, podemos dizer que 13 mais 5 é igual a 18. Uma outra maneira é pelo algarismo usual. Como é o algarismo usual? Eu tenho que separar a dezena da unidade. Então, quando eu for armar minha continha, eu vou ter um lado só para a unidade e um lado só para a dezena. Então, olha só. Coloquei o 0, sempre começo a armar minha continha do último algarismo para o primeiro algarismo, ó. Coloquei o 1 e agora já tenho o 10. Preciso agora colocar o 9.
que é o outro número. 10 é um número composto por 2 algarismos. E 9 é um número composto por um algarismo. Coloquei aqui o 9 embaixo do zero, porque o 9 é uma unidade, certo? Ele não é uma dezena. Dezena é de 10 em 10. Coloquei o meu sinal, porque eu não posso esquecer, quando eu estou armando a minha continha, de colocar o sinal. Coloquei o traço. E agora vou efetuar a minha continha. Sempre do último algarismo e depois o primeiro algarismo. 0 mais 9, você pode fazer utilizando desenhos, você pode fazer contando nos dedos, você pode fazer com o pensamento e com as mãos. Lembrem-se disso. 0 mais 9, você já tem uma resposta? Vamos lá? 9. E o 1 que não tem com outro número para fazer a soma? 1 com nada. Quando eu não tenho nenhum número, vai ser 0 também. 1 com 0 vai ser 1. Então, 10 mais 9 será 19. Você vai precisar treinar em casa a montagem dessas continhas, ok? Pelo algoritmo usual. Olha um outro exemplo aqui. Eu tenho 56 mais 32. Lembra que eu trabalho com dezena e unidade, separando em 2 grupos. Então, eu tenho 56, que é um número com 2 algarismos, e o 32, que também é um número com 2 algarismos. Então, 56 mais 32, eu já organizei ele aqui, ó. 56 em cima, 32 embaixo, bem organizadinho, não é? Um algarismo embaixo do outro. E agora eu vou fazer a minha continha. 6 mais 2 é igual a 8. E 5 mais 3 também é igual a 8. Então, 56 mais 32 é igual a 88. Agora, nós vamos treinar as nossas adições. Vocês vão realizar a atividade que eu já deixei no grupo, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem lá me mandar mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos tirando a dúvida de maneira individual. Vocês também podem voltar esse vídeo outras vezes se vocês tiverem dificuldade ou dúvida. Então, vamos lá treinar o que nós vimos hoje e até o próximo.